possa abençoar cada um de vocês. Que Deus possa Senhor Jesus, que Deus possa abençoar cada um de vocês e que possamos ser gratos a Ele pelas bênçãos que temos recebido. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. Começar a falar dessa doutrina do terceiro membro da Trindade. Quem está me ouvindo bem, por favor, diga aí. Mas antes de eu falar do Espírito Santo, eu tenho um recado muito importante. Então eu peço que, se você está aqui e se você se interessa por esse assunto, eu peço que você não avacalhe a live. Se você quiser sair, saia. Mas os que aqui permanecerem, vou pedir respeito, tá? Como vocês sabem, eu sempre fui muito sincero. E o assunto de hoje não é sobre isso que eu vou falar agora, mas ele vai servir como base para outros vídeos. Quem está me ouvindo bem, por favor, diga aqui nos comentários. Eu peço paciência que eu vou falar muito difícil, mas vocês entenderão. Foi em 2008, quando eu, através de uma verdade, acendi socialmente a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E lá dentro eu pensei, eu era uma criança e a igreja é tudo para mim. E dentro da igreja nós aprendemos que a verdade, ela está acima de qualquer coisa, só que nesta ocasião, nesse sentido, a verdade é verdade da igreja. Não é que nem nós aprendemos na Bíblia que a verdade é uma pessoa, que é a pessoa de Cristo, não. A verdade é a pessoa, é a igreja, desculpa. E tem alguns termos dentro da igreja que dizem que se você sair, você apostatou, que se você ir a outra igreja, você está indo para a Laodiceia. Existe uma linguagem dos líderes que, se você sair, você está indo para a Babilônia. E eu não me sinto tão confortável ainda em descer em detalhes,
porque a minha família ainda é membro e eu respeito a minha família. Eu sei que em momentos como o nosso, que a família está por baixo, mas eu respeito a minha família. Então, a dor deles é minha dor. A alegria deles é minha alegria. E eles são membros da igreja. Só que quando tu começa a pesquisar dentro da igreja e você começa a ver algumas doutrinas, algumas coisas, você começa a perceber que às vezes não é que nem eles dizem, que nem o líder diz, que nem a liderança local diz, o bispo, o presidente da estaca, o líder de jovens, o líder das moças, a presidente da sociedade de socorro. Às vezes não é como eles dizem, é aí que mora o problema. Então, já levantei essa questão aqui outras vezes. Então, por que você fala do livro de Mórmon e tal? Não é uma pedra no sapato? Vocês têm que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nem todas as religiões que a Bíblia está dentro são verdadeiras. Nem todas as religiões que mencionam a Bíblia estão no caminho certo. Então não é porque um livro que eu considero verdadeiro desde que esteja pautado e esteja submisso à Bíblia, que é a palavra de Deus. Não é porque eu digo que esse livro tem verdades, veja, tem verdades, não é a verdade. A Bíblia é a verdade. Embora eu acredite no livro, eu não preciso adotar a organização na qual aquele livro está inserido. Pois bem, então se você quiser saber mais da minha história, do que eu aprendi dentro da religião, dos termos bíblicos e do estudo que eu farei, eu te convido a você se inscrever na mentoria aqui do canal, no módulo 2 da mentoria. E lá eu vou te dar mais explicações. Eu não vou abrir ao público por respeito à minha família. Talvez depois eu abra no YouTube, como todas as minhas lives vão no YouTube, talvez eu abra. Mas eu peço que você tenha paciência comigo e peço que no momento certo eu vou falar, porque às vezes quando tu descobre certas coisas, tu primeiro te sente enganada, depois tu te sente um idiota, mas eu não sou contra a religião, eu não sou contra o evangelho. Eu acredito que o que eles ensinam, muita coisa é verdade, mas não é aquilo que é vivido. E eu vou falar mais sobre isso, então se você quiser saber melhor,
eu vou explicar como eu disse, já que eu tenho membros dentro da igreja, é um assunto bem delicado para mim. E ao tempo certo eu falarei para as pessoas isso, determinado, certo? Bom, eu falarei sobre líderes, eu falarei líderes em geral, tá? Sobre pessoas, sobre doutrinas que não têm respaldo. E tudo isso eu farei, claro, como sou um cara sério, eu farei isso com fontes seguras e primárias, certo? Bom, mas o assunto que me trouxe aqui hoje é um assunto que ele é um pouco um tabu, mas é um assunto totalmente importante, que é o terceiro membro de Deus, ou terceiro membro da Trindade. E esse ser chamado Santo Espírito ou Espírito Santo é um ser totalmente santo, um ser totalmente verdadeiro. É uma doutrina fundamental da teologia cristã e principalmente da teologia cristã reformada. A partir da compreensão da natureza do Espírito Santo, conhecendo a pessoa do Espírito Santo, as condições do Espírito Santo, nós teremos condições de analisar e compreendermos quem é esse ser de forma teológica, hermenêutica, lógica e bíblica. E a partir desses parâmetros, então, conhecer as ações do Espírito Santo. Tem pessoas que acham que o Espírito Santo é apenas uma força e que ele é alguém que serve, as pessoas servem a Deus, mas que ele não é Deus. E como eu falei, assim como os TJ e os Mormons acham que que Jesus é um Deus menor, tem essas mesmas pessoas, entre outras, acreditam que o Espírito Santo é um Deus menor ainda. Então é uma escala, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E infelizmente tem pessoas que acreditam nisso até hoje dentro também da minha família. Nós, para entendermos o estudo da desculpa, o nome é difícil, tá? Paraquetologia, né? Nós temos que entender a teoria inicial, a teologia inicial do pecado. Como assim? Para entender o Espírito,
eu tenho que entender o pecado, sim, porque o Espírito Santo, como o próprio nome diz, ele é um Espírito, mas uma das características, ou a principal característica desse Espírito é que ele é santo. Se ele é um Espírito e ele é santo, então ele odeia a iniquidade, a perversidade, o pecado e todas as coisas daí derivadas. Então, para nós entendermos o Espírito Santo, nós temos que entender que é mais que uma das partes da doutrina. Ela é a doutrina que trata entre si da Trindade. Nós temos a doutrina de Deus, a cristologia, que é a doutrina de Cristo, e agora a paraquetologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Eu sei que eu iniciei um módulo de cristologia, mas como esse será os três cursos aqui do canal, são cursos para uma vida toda, então eu estou construindo devagarzinho cada um deles. Vamos então definir como assim ter um curso para a vida toda. É claro que ele não durará toda uma vida, até porque eu quero dar mais cursos. Mas o que eu quero dizer é que ele ainda tem ele tem um prazo de validade estendido, ok? Prazo de criação, desculpa. Então, deixa eu definir o que é a paraquetologia. A percepção do termo e do tema pressupõe a análise de sua denominação, que pode ajudar a compreender aquilo que se pretende estudar. A palavra paraquetologia, desculpa, eu conheço, mas eu ainda não consegui costumar falar ela. Ela é uma palavra formada por dois vocábulos gregos, que é paraketos, que significa alguém que planteia a causa de outro diante de um juiz. Então, nesse sentido de paraketos, é alguém que está sendo um advogado de defesa, um intercessor, um conselheiro de defesa, um assistente legal ou um advogado. E também temos a palavra logia, que é estudo. Então, de forma de um termo muito grosso, nós podemos dizer que a paraquetologia, ela é o estudo da pessoa que advoga. E esse advogado é um ser santo. Então, é mais ou menos isso. O termo é também utilizado para se referir ao Espírito Santo. Ele pode tanto se referir
ao advogado de defesa humana, quando se referia ao Espírito Santo. Assim sendo, a parábola paraketos, que é a primeira palavra do vocábulo, é alguém destinado a tomar o lugar de Cristo com seus apóstolos, depois de sua ascensão ao Pai, e conduzi-los a um conhecimento mais profundo da verdade. Então, o Espírito Santo, ele é alguém, guarde isso, ele é alguém que testemunha de Cristo. Ele é alguém que testemunha da verdade, que é Cristo. E esse conhecimento mais profundo da verdade dá força divina necessários para capacitar os homens a sofrer tentações, perseguições, como representante do divino reino de Deus na terra. Então, de forma clara, o Espírito Santo é alguém que ajuda o ser humano, aquele que se entrega a Deus, a viver para a glória de Deus. Gente, eu quero dar um recado. Esta será a última live aqui no TikTok por um tempo. Então, se você puder, eu peço que você se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu não queria fazer isso, mas é que o TikTok tá boicotando as minhas lives. Então, eu não posso continuar gravando aqui e não tendo conteúdo após isso. Então eu peço que ou você vai ao YouTube ou você vai ao Instagram, ok? Então eu peço que você faça essa transição. Se você tem internet, não tem por que você não migrar. Então, claro que eu não vou parar, mas eu peço que você faça a transição. Ou vai ao YouTube, ou vai no TikTok. No Instagram, desculpa, eu tô me arriscando, porque hoje o Marcelo fez uma live curta e o TikTok gravou, então por isso que eu tô me arriscando. Mas se ele não gravar essa última live, eu não vou mais gravar aqui, tá bem? Bom, então, quando nós estudamos o Espírito Santo, nós entendemos que é uma forma sistemática de entender toda a doutrina de Deus que se refere a este Espírito, chamado por Jesus de Consolador. Então, a vida do cristão, ela é guiada pelo Espírito da Verdade. E esse Espírito
é alguém que chama a pessoa à verdade. Então ele testemunha não somente do Pai de Deus, mas também do Filho. O Filho presta testemunho do Pai e o Espírito Santo presta testemunha tanto do Pai quanto do Filho. Então, é uma doutrina que é chamada de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. É uma disciplina teológica. Os horários do vídeo você encontra na descrição do YouTube, ok? Costumam dividi-la em dois períodos distintos. A doutrina do Espírito Santo no Antigo e segundo no Novo Testamento. No Antigo, as atividades e as ações desse Espírito, desse Deus, eram esporádicas, específicas em tempos distintos, visando um propósito especial, como a liberdade do povo de Deus em tempos de crise. Então, o Espírito Santo no Novo Testamento, ele estava sobre a igreja, ou melhor, sobre o povo de Deus. Depois a gente vai entender qual é a diferença do Espírito Santo estar na igreja e dentro da igreja. Existe uma diferença. Então, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, perdão, o Espírito Santo estava sobre o povo de Deus. No período do Novo Testamento, o Espírito Santo está na igreja, está dentro da igreja, ou seja, está dentro dos fiéis. Já nessa dispensação, como eu disse, ele está dentro das pessoas e expressa de maneira direta dentro da igreja. Então, todas as ações hoje do Espírito Santo ocorrem dentro dos fiéis, já não mais fora dos fiéis, não mais no ar ou tinha uma barreira especial sobre aqueles que eram fiéis. Não, hoje ele está dentro. Depois a gente vai entender como assim dentro, fora, porque como assim Deus ele mudou. Enfim, a gente vai entender melhor sobre isso. No Antigo Testamento havia circunstâncias especiais no qual o Espírito se manifestava. Já no Novo, ele pode fazer morada dentro dos corações dos crentes, encher de poder. Também a gente precisa fazer uma distinção clara entre o Espírito e o Espírito Santo, porque Espírito todos nós temos.
cada um tem um espírito, e nesse sentido a gente pode dizer que existem infinitos espíritos. Mas Espírito Santo, Deus, somente um, o Espírito Santo. O nome do Instagram é o mesmo esse aqui. Aliás, nós temos dois Instagrams. O do canal e o do Ministério Geral. Então, do canal é @debatequestãosaudável.oficial. Já o do Ministério em geral se eu não me engano, é Ministério Net.oficial. Então sigam os dois que é melhor, garante. Então, para concluirmos esta aula, o apóstolo Paulo, durante o seu eu que agradeço, o apóstolo Paulo sobre o Espírito Santo durante o seu apostolado, ele disse o seguinte, eu estou lendo 1 Coríntios 6:9, inclusive eu vou abrir aqui para dar o contexto, porque uma coisa típica de seita é dar texto fora de contexto, e a gente sabe quem consegue completar a frase para mim. Vamos ver se vocês estão ligados. Texto fora de contexto é... Vou perguntar novamente. Texto fora de contexto é pretexto para... Opa, dei spoiler. Texto sem contexto é o quê? Gente, isso é aula básica de teologia. Texto sem contexto é... Vamos ver se alguém até o final da live mata essa charada. Não. Vou dar mais um tempinho. Texto sem contexto é... Vamos lá, abra sua Bíblia, 1 Coríntios 6, versículo 19. Já podemos dizer que sim, é mentira, mas existe uma outra palavra. Vamos lá, gente, pense. Texto fora do contexto é... Então, deixa eu dar o contexto. Aqui, Paulo, em 1 Coríntios 6, ele está falando sobre os litígios. Ou seja, o que é litígios? É pessoas que viviam no pecado. Ó, estão no caminho. Texto fora de contexto é pretexto, falta alguma coisa aí. Então, aqui Paulo estava falando sobre os litígios, e após isso ele vai falar em 1 Coríntios 7 sobre o casamento. E olha o que Paulo ele nos ensina sobre o Espírito Santo. Ele diz o seguinte, eu estou guardando porque eu quero que você fique até o final da live, tá?
mas eu vou revelar o que é. Primeira coisa, desculpa, errei. Não é primeiro, é segundo. 2 Coríntios, capítulo 6. Aqui, Paulo está falando sobre a devoção. E ele está falando sobre a fidelidade ao ministério. E ele está falando, primeiro ele fala sobre a fidelidade no ministério, na primeira parte do 6, que vai do 6 do 1 ao 13, e depois ele fala sobre, ele exorta o povo sobre a separação. Mas vejamos o que ele diz no final desse texto, que ele diz o seguinte, estranho, no versículo 18, desculpa, perdão, é 1 Coríntios 6, eu tô bem perdido. Ele fala sobre os litígios, e no versículo 19, ele diz o seguinte, ou não sabeis que o vosso coração, que o vosso corpo, desculpa, é templo, ou seja, habitação, morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Eu vou ler novamente e ver que palavra forte que Paulo ele está falando sobre a enganação dos eleitos. Mesmo sendo você sendo povo de Deus, você pode estar enganado em algumas coisas. E aí ele diz assim, olha só o que ele diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós, em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos. O que Paulo está dizendo é que tem pessoas que acham que só porque são batizadas tem o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa diferente do que muitos dizem. O batismo, ele não é uma evidência do Espírito Santo. Mas as pessoas que são possuídas, elas têm o Espírito, então não tem o Espírito Santo com elas. Depende. Deixa eu só concluir. Então, o Espírito Santo, a doutrina fundamental do Espírito Santo, é uma doutrina, ou melhor, a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina fundamental para nós entender a teologia e o Evangelho. Ela nos ajuda a entender como é vital para a fé do crente que se relacione com o Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele está em nós e a igreja precisa viver no Espírito Santo. Então, qual é a questão? Não é, portanto, saber como podemos possuir mais Espírito Santo para fazermos o nosso trabalho. Ao contrário, é saber como o Espírito Santo pode possuir mais que nós. A questão não é saber como eu posso possuir mais Espírito Santo, mas como o Espírito Santo pode nos possuir cada vez mais e dar a nós a realização da obra, transformando, o mundo. Então, aqui Paulo, ele estava tentando desfazer uma falácia da igreja de Corinto, que achava que eles não estavam, que eles tinham que ter visões, que eles tinham que ter dom de línguas para que o Espírito se manifestasse. Se eles não tivessem essas coisas, os coríntios achavam que o Espírito não estava com eles. E Paulo disse: gente, vocês estão muito enganados, isso é uma superstição gospel, falando numa linguagem moderna. Então, é claro que se uma pessoa tem o Espírito Santo, ela pode e vai desenvolver os dons. Mas nem toda pessoa que tem o Espírito Santo é alguém que necessariamente vai desenvolver isso. Mas ela pode estar com o Espírito. Alguém adivinhou a frase? Eu quero terminar essa live dizendo que a igreja surda ou a igreja mormon, como alguns chamam, ela não tem, muitas vezes ela não tem ideia do que a Bíblia diz, assim como algumas seitas. Eu sei que elas sabem em si o que a Bíblia diz, mas elas muitas vezes não entendem o que a Bíblia diz. Então, eu vou revelar agora o que eu falei, e você pode ver que isso muitas vezes é presente. Vou falar a frase, preste atenção. Texto fora de contexto. Eu achei que vocês sabiam dessa frase, gente. Texto, eu já estou terminando a live. Texto fora de contexto é pretexto para heresia. Então, quando nós pegamos um texto e citamos apenas uma frase, nem que seja o versículo todo, e não citamos o que o autor canônico está falando no contexto, que bom. Parabéns, eu não vi, mas parabéns, né? Então, quando a gente pega um texto e não cita o contexto, a gente cai
nas heresias. E heresia, segundo a Bíblia, por que heresia é tão complicada? Sabe por quê? Sabe por quê? Não é só uma questão de fazer o mal para alguém. Não. Uma heresia pode e vai condenar almas ao inferno. Esse é o perigo real da heresia. Como assim, Thiago? Tu tá falando algo politicamente incorreto. Não, incorreto. Não, querido. Eu tô falando a verdade. E como a minha mãe dizia pra mim quando eu era criança, quem fala a verdade não merece castigo. Bom, pelo menos é assim que costumava ser, não sei no mundo de hoje. Mas então deixa eu te dizer uma coisa. Toda vez que tu achar alguém que diz que Miguel é Jesus, que Jesus é Deus Pai, ou que não existe trindade, é heresia. Heresia é doutrina de demônio. Então, quando a gente fala de pessoas ou de religiões que ensinam, não é isso? A gente não tá falando porque a gente tem ódio dessas pessoas, não. A gente tá falando porque a gente ama elas e a gente quer o bem delas. Obrigado. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu vi tanta coisa errada. Depois que eu abri, depois que eu saí da igreja. E esta é uma delas. Eles dizem que o Espírito Santo é um Deus menor. Assim como eles dizem que é uma escadinha, tá? Eles fazem uma escadinha. Jesus é menor que Deus Pai, o Espírito é menor que o Filho. Só que quando tu vai pra Bíblia, não é isso que tu aprende. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, não existe uma escadinha, não são três deuses. É um Deus dividido em três pessoas, mas com um único propósito, poder e majestade. Amém? Você acredita nisso? O teu Deus, ele não é um Deus que tem um menor e um outro maior. Teu Deus é um Deus único. Ou melhor, um Deus único, mas um Deus dividido em três pessoas. É por isso que os cristãos, muitos dizem que os cristãos são politeístas. Não, os cristãos são monoteístas. O que acontece é que eles são terceiros, distintos.
mas que são únicos no mesmo propósito. Até tem uma doutrina, desculpa, agora eu tô falando a verdade, tá? Tem uma doutrina africana que diz que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito são um só. Eles não são um só. Eles são um único Deus, mas eles são terceiros, distintos, mas unos em uma unidade, que é uma unidade composta. Como assim, unidade composta? São terceiros, o único Deus, e eles são a única divindade, mas são terceiros. Então, o terceiro membro da Trindade, que é o Espírito Santo, ele pode te ajudar, meu irmão. Ele pode estar com você. É só você clamar. Isso é uma outra doutrina e ética que dizem que tu só tem o Espírito depois que tu te batiza. Ou que eu já ouvi mormons dizendo. Eu sempre vi um apontando o texto, o dedo para o outro. Eu já vi gente dizendo que os mormons não têm o Espírito Santo e que os outras igrejas, eu já vi mormons dizendo que outras igrejas também não têm. Então, é um acusando o outro. E deixa eu te dizer uma coisa. Existem pessoas salvas na igreja evangélica. Existem pessoas salvas na igreja católica. Existem pessoas salvas na igreja morta. Mas somente quem seguir a verdade vai conseguir vai saber chegar corretamente no lugar apropriado. Veja, eu não estou falando de aqui não. A Bíblia diz que quem quer será salvo. Ele não diz quem quer ir do sendo evangélico ou do sendo mormon, não. Ele diz quem quer será salvo. Então existem pessoas salvas dentro das seitas. Agora, a salvação também te traz consciência para te pensar por ti mesmo e descobrir que ali não é verdade. É o Espírito Santo que faz isso. Depois eu até posso fazer um vídeo apologético da Bíblia Mormon, se vocês quiserem. Gente, eu vou sair, eu peço que vocês olhem por mim e olhem para que essa live aqui, o TikTok salve ela. Deixa eu dar alguns recados. Amanhã vamos começar, eu talvez segunda-feira, não tenho certeza, sobre recomeçar, o módulo de escatologia, primeira parte. E aí, após isso,
nós começaremos, depois que nós concluirmos o módulo escatológico, nós faremos um módulo sobre Deus, sobre a Trindade. Esse aqui foi só uma palhinha. Eu nem cheguei na doutrina do Espírito Santo, na verdade, foi só uma palhinha. Não falo isso com soberba, mas foi só uma palhinha. Ainda tem muita coisa para nós ver. Mas eu quero te dizer uma coisa. Toda igreja, toda pessoa que chegar para te dizer que Jesus ama Deus, Deus, que o Pai é um Deus maior, que Cristo, ele é um Deus menor. E Mormons, a Testemunha de Jeová e outras igrejas falam isso. Toda vez que tu ouvir alguém falar disso, saiba que não é essa verdade bíblica. E se você não sabe, vai procurar, vai baixar a cabeça, vai pesquisar, vai entender a sua fé. Porque se tem uma coisa que os caceitas não... caceitas têm muitas vezes, nós não temos, é que eles conhecem a fé deles. Então vai pesquisar, vai estudar, vai ler a Bíblia. Desculpa falar, meu irmão, mas enquanto você tá no TikTok, não é assim, você tá no TikTok e só pode entrar na minha live. Não é isso. Mas enquanto você tá no TikTok dizendo que você não tem tempo e trabalha muito, pega sua Bíblia, vai estudar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, televisão não vai te levar pro céu. Televisão, celular não vai te fazer conhecer a Deus. Televisão é muito bom quando você precisa extravasar, mas quem vai te dar alimento para conhecer a Deus é a palavra dele. Eu tenho um módulo aqui no canal que é sobre santidade. E eu vou começar a falar verdades. Verdades que vão doer, mas que precisam ser faladas. Então, por que você diz que não conhece a palavra, mas você passa 5, 6 horas no Facebook e não estuda? Porque você disse que não conhece a palavra, culpa do seu pastor, mas não tá nem aí quando tem uma escola dominical. Porque você disse que não conhece a palavra, mas não presta atenção quando os pastores ensinam. Porque você disse que não conhece a palavra, que ama a Deus, mas Jesus, ele disse, quem ama guarda os meus mandamentos. Agora eu te pergunto, peraí,
Agora eu te pergunto, se você não conhece a palavra, por que você não vai atrás? Ô, gente, a nossa geração é a geração que mais tem informação. Vai atrás, pesquisa, você não precisa de um pastor. Eu não sou pastor. E olha que eu sei pouco, muito pouco. Então estude, certo? Gente, se o TikTok me boicotar de novo e não gravar essa live, eu vou ter que regravar tudo de novo. Mas aí eu não vou começar, eu vou parar de fazer live aqui, tá bem? Você consegue fazer a gente ter... Obrigado, obrigado. E eu acho que vocês vão gostar muito do módulo de consagração ao Senhor que eu falei no nosso curso de Teologia 1. Como eu disse, sem pretensão nenhuma, mas essa aqui foi só uma palhinha. Eu vou falar bastante. Eu vou falar sobre pecado, eu vou falar eu vou falar ontem. Ontem eu falei isso. Eu não sou católico, tá, gente? Mas ontem eu falei sobre. Já fiz 2 vídeos, aliás, sobre confissão. E eu falei que nós precisamos, para não pecar, confessar uns aos outros. Não da forma católica. Eu não estou aqui para fazer uma guerra interdenominacional, não. Mas a gente precisa um dos outros, sim. Jesus, ele disse isso. Então pare de achar que quando a gente fala usa uma palavra, tu tá concordando 100% com a outra religião, não. Agora, não é porque tem uma doutrina na igreja católica chamada confissão que eu não vou usar essa palavra, só que eu vou usar com os termos corretos. O que eu acabei de falar aqui, pessoas que não conhecem a palavra acham que tudo é seita. Agora, o que é seita, eles não sabem realmente. Aí caem por causa que não tem conhecimento. Estude a palavra, vai conhecer, vai largar, vai tirar a bunda dessa cadeira, agora não porque é meia-noite, mas vai estudar. Desculpa, mas a gente tem que falar a verdade. Pastor, eu não sou pastor, tá, gente? Eu gostaria de ser, mas não sou. Eu ouvindo você me faz querer falar isso todo. Fale, gente, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Jesus está voltando. Eu fico triste porque eu tenho pessoas na minha família que são membros de seita e eu quero falar a verdade.
não posso. Mas pegue a palavra, certo? Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. E eu peço que vocês não me levem a mal. E se alguém levar a mal, eu já peço desculpa adiantadamente. Posso? Obrigado. Posso falar? Nem sei se eu devo, mas eu vou falar. Deixa eu só me ajeitar aqui. Se você quiser ajudar o canal, eu não sou igreja, tá, gente? Então, é uma ajuda despretensiosa. No nosso site tem maneiras de você ajudar. E além de você ajudar, você tem como ganhar com isso. Porque o que acontece? A gente tem assim como a maioria dos canais hoje tem, a gente tem um programa de membro. Então o que acontece? Você cobra ajuda com o canal e você ainda recebe conteúdos exclusivos. Então, por exemplo, no módulo 2 do apoiador 2, que é o apoiador de diácono, e você pode se inscrever, e aí você paga, e aí você tem acesso ao conteúdo. Agora, eu prefiro que você não faça essa inscrição pelo TikTok. Porque que acontece às vezes eu não consigo retirar o dinheiro. Então, eu vou te passar lá no meu site, no YouTube. Ele tem Pix, tem tanto o endereço de e-mail quanto o número do CPF. Então, eu vou passar rapidamente aqui para vocês, mas se você quiser conferir, se eu falei rápido demais, você quiser conferir, vá lá. Eu só não vou escrever aqui porque assim que essa live terminar, ele não vai gravar, né? Então vai ser muito complicado eu ficar escrevendo aqui, derrubar o celular, enfim. Mas anote aí, é 008 818 99019. Vou repetir, 008 818 99019. Se você não quiser ajudar, irmão, fique em paz. Eu não faço vídeo aqui por isso, eu faço porque eu amo o Evangelho e eu amo falar com as pessoas e
mostrar para elas, ajudá-las. Eu não tô aqui para ajudar você. Ou melhor, para estou aqui você, eu estou aqui para auxiliar você. Até esses dias, então, uma pessoa, eu quase nunca falo disso. Mas eu falei, teve gente que disse assim, é tudo igual, tem gente que só quer dinheiro, usa o nome de Deus e tal. Não é essa a minha intenção, não é mesmo. Então, faça isso. E se você não puder, como eu disse, tá tudo bem, tá tudo ótimo, certo? Não se preocupe que você não vai ser castigado. Tem receitas que dizem, se você não ajudar, Deus não vai, não te preocupe. Isso é mais uma heresia, certo? Então, que Deus te abençoe. Se você não se sentir no coração, ajude. Se você não sentir, tá tudo bem. Bola pra frente, como diz o outro, bola pra frente que a taça vem, gente, né? Então é isso, certo? Que Deus te abençoe. Só para organizar aqui, meu nome não é Gabriel, é Thiago. Tá bem? Obrigado a todos. E mais obrigado. Alguém conseguiu anotar o Pix? De qualquer forma, esse Pix tem no site, tá? Então, se você acessar lá o nosso site, você pode ver lá, tá bem? Que Deus abençoe, beijinho. Tomara que essa live fique salva e eu conseguir passar pro YouTube, eu continuo as lives aqui. Se eu não conseguir, eu perder toda essa live, eu vou então começar ou fazer live no Instagram e passar pro YouTube, ou fazer direto no YouTube. Aí, se eu não conseguir, eu vou fazer um vídeo perguntando e aí você me diz em qual plataforma você prefere. Eu só não gostaria de ter que mirar porque aqui é o nosso público maior. Então, de todas as vezes que eu fiz live nessas duas outras plataformas, quase não apareceu gente. Então, seria muito ruim pro canal ter que voltar pro YouTube, pro Instagram somente. É claro que depois todas as lives passando vai passar para o... Eu vou passar o CPF, tá? É 008, perceba, 00, vou falar bem devagar, 008 ponto 8 8 8 ponto 990. Vou falar de novo que eu me perdi. 008 ponto 8 ponto 990
19. Então agora é mais rápido. 008.838.990 barra tracinho, né? 19, tá? Que Deus abençoe todos, fiquem na paz e até o próximo vídeo. Olha, eu não sei qual é o nome, mas deve ser o meu nome que está registrado. É Thiago Francisco Bergman. Se não for Thiago Francisco Bergman, deve ser o nome do canal, mas eu acho que é o meu nome completo, tá? Só se você puder, qualquer valor tá muito bom. Que Deus abençoe todos. Amanhã, 2 horas da tarde. E novamente, se vocês virem que essa live aqui não ficou salva lá no YouTube, então, obrigado. Obrigado, Gabriel. Então, se eu já vou ver e eu te respondo. Por favor, me manda um privado aí que eu vou passar. Ou tu também, se me manda, que eu te mando aí. Tá bem? Novamente, gente. Se a live não ficar salva, eu peço, olha Deus, com fé que fique. Se não ficar, então amanhã, você já sabe, lá no Instagram ou no YouTube, certo? Eu peço a compreensão de todos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e muito obrigado. Pinte do que? Amém. Boa noite a todos. Gente, vocês querem que eu termine com uma oração? Vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Amém. Eu vou orar então em nossas cabeças, ou melhor, baixa sua fonte, inclina sua fonte e vamos falar com o Pai Eterno. Senhor Deus, Deus de misericórdia, ó Senhor, Tu que conheces e sonda o coração do homem. Pai, Tu conheces os nossos pensamentos, Senhor. Tu és o Yahvé, o Deus provedor, Tu és Jeová Jireh, Senhor. Tu és o grande El Shaddai, o Elohim. Senhor, alto está o teu trono, Senhor, te pedimos misericórdia. Misericórdia por aquelas pessoas que ainda estão enganadas. Misericórdia, Senhor, por aqueles que sofrem. Misericórdia, Senhor, por aqueles que estão enganados e decaídos em pecado e transgressões, Senhor. Senhor, clamamos que o Senhor ajude o teu povo. Ajude, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem. Aqueles que te conhecem já, mas que não vivem
em santidade, ó Pai, nos ajude. Senhor, ajude aqueles que por uma doença, por uma depressão, por problemas financeiros, estão perdendo a fé, Senhor. Tenha misericórdia. Nesse momento pedimos, Senhor, também que tenha piedade e perdoe nossos pecados. Senhor, te humilhamos, suplicamos contra ti, como diz a palavra de Deus, já não somos dignos de ser chamados seus filhos. Mas, ó Deus, que é um Deus de amor. Senhor, tenha misericórdia. Tal como Daniel, Senhor, não querendo ser pretensioso, mas tal como Daniel olhou pelo seu povo, Senhor, eu oro por essa nação. Perdoe nossos pecados. Perdoe nossa pretensão. E às vezes querer dar conselhos ao Senhor. Perdoe nosso pecado, nosso adultério, Senhor. Perdoe, Senhor, se uma vez desonramos o teu nome. Tenha paciência. Se alguma vez, Senhor, falamos mal do próximo, tenha misericórdia, Deus, se algumas vezes adoramos imagens. Senhor, perdoe-se nessa semana, Senhor. Nós falamos mal do nosso próximo. Perdoe, Senhor, se desonramos os nossos pais. Perdoe a Deus se alguma vez, Senhor, nós não falamos do teu evangelho. Perdoe, Senhor. Perdoe se alguma vez, Senhor, nós mentimos, levantamos a nossa voz com um falso testemunho. Perdoe, Senhor, se alguma vez em nosso coração adulteramos. Tenha misericórdia, Deus. Perdoe se alguma vez, Senhor, nós não agimos para ter uma atitude como a de Cristo. Senhor, humilhados estamos perante a Ti, Senhor. Perdoe, ó Deus, se algumas vezes essa semana nós tivemos vontade de desonrar os nossos pais. Perdoe, Senhor, se alguma vez hoje lançamos algum ar de fúria que matamos o nosso irmão. Perdoe, Senhor, se alguma vez cobiçamos e adulteramos com alguém que não é o nosso cônjuge. Perdoe, Senhor, se roubamos alguém que pegamos algo indevido. Ó Senhor, perdoe se algum momento nós cobiçamos o que não nos pertencia.
acima de tudo, Senhor. Perdoe se desonramos o teu nome, se blasfemamos contra ti, Senhor. Muito obrigado e nos perdoe. Permita que vejamos a tua presença. Então oramos e terminamos com a oração que Jesus nos ensinou. Gente, eu não sei de fazer isso, mas o Senhor está me pedindo. Então vamos juntos? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ó Senhor. Pois seu é o poder, a glória, para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe todos. Desculpa se a oração foi meio grande, mas eu precisava. Então, que Deus abençoe todos. Até amanhã. Amanhã às 14 horas aqui no canal. Que Deus abençoe. E se não ficar salvo, lembre que será no Instagram mais 2 horas, certo? Fique na paz. E a partir dessa live, a partir de hoje, nós sempre faremos uma leitura dos mandamentos e uma oração, certo? Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz. E se alguém, se eu não me lembrar, me diz aí, ótimo, a oração, a leitura, certo? Que Deus abençoe. Vou lá, tá? Fique na paz, até amanhã. Boa noite.